Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana. Hoje, segunda-feira, 18 de outubro, início da nova semana, em que apresentamos aqui no programa os principais aspectos astrológicos entre os dias 18 e 24 de outubro de 2021. Sendo que não há coincidências, faz exatamente 3 segundas-feiras que eu não consigo fazer o céu da semana na segunda-feira. Sempre dá algum problema técnico, sendo que as últimas 3 semanas foram as semanas de Mercúrio retrógrado, né? Não há coincidências na sábia natureza. Então, aqui na nossa primeira live do céu da semana, fora do Mercúrio retrógrado, né? Já no Mercúrio direto, nós temos então uma semana ainda sob os auspícios da lua crescente, aquela lua crescente generosa da semana passada, vai se estender essa semana até a quarta-feira. Falaremos dela em seguida, agora vamos falar na ordem. Não poderia deixar de começar esta live com as duas grandes estrelas da semana, que todo mundo está falando e tem que falar mesmo, porque são muito boas, que são Mercúrio e Júpiter. Nós temos Mercúrio, que ficou retrógrado por 3 semanas, como de costume, retomando seu movimento direto hoje. E hoje eu consigo fazer a live da segunda na segunda, né? Não há coincidências. E o motivo para a festa é que hoje também o Júpiter retoma o seu movimento direto. Júpiter é o grande benéfico da astrologia antiga, é o planeta da fartura, da prosperidade, da abundância, é o que nos outorga a boa sorte nos empreendimentos e que nos conecta com a ideia da justiça e com as benesses da justiça. E esse é o aspecto da vida que destrava a partir de hoje, por Júpiter. Mercúrio é o planeta da comunicação, do intelecto, é dos nossos aprendizados e especialmente das nossas relações. Então, tudo isso também se destrava de maneira importante e sensível a partir de hoje. Vale lembrar um detalhe que se fala muito de retrogradação, mas se fala pouco de um detalhe, né? Os movimentos retrógrado para direto e direto para retrógrado não acontecem num piscar de olhos. Os planetas no céu não fazem cavalinho de pau. Sabem o que é cavalinho de pau, né? Quando o carro está indo numa direção, faz uma virada brusca, uma guinada, né? E vai na direção contrária, né? Esse cavalinho de pau os planetas não fazem, né? Então, sim, eles estacionam por um breve período, ou seja, eles desaceleram até estacionarem, ficam um breve período visualmente imóveis, estacionados, e a partir dali retomam bem vagarosamente o seu movimento. E o Sol, por exemplo, nos pontos extremos da sua órbita, que são os solstícios, nós vemos o Sol fazer esse movimento e nós temos a visão do Sol deixando de mover-se para sul ou para norte durante 3 dias. Isso é um aspecto astrológico importante, mas não é uma retomada de movimento, porque o Sol não fica retrógrado, mas ele tem algo equivalente a isso durante os 2 solstícios. Os planetas têm algo equivalente a isso durante a sua retomada de movimento ou a mudança de movimento, direto para retrógrado, retrógrado para direto. Então, nos 2 casos, o planeta em questão, ele tem esse momento de estacionamento, que quanto mais breve for o seu período de retrogradação, no caso Mercúrio, apenas 3 semanas, isso vai se notar em um dia e meio, esse período em que a energia dele fica meio congelada. Para algumas pessoas mais sensíveis ou mais mercurianas, essa virada, esse cavalinho de pau, né, essa guinada
que não é brusca, mas é uma guinada suave, essa mudança súbita, essa mudança gradual de movimento, ela pode ser percebida de maneira mais tensa do que a própria retrogradação. No caso de Júpiter, que está desde junho, então nós temos aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, temos aproximadamente 4 meses, isso se dá durante alguns dias. Então nós já estamos sentindo a estacionada de Júpiter há pelo menos uns 2, 3 dias, e demoraremos mais uns 2, 3 dias para a gente sentir a efetiva retomada do movimento direto fluido, né? Sentir a fluidez desse movimento direto novamente de parte de Júpiter. Então é assim que funciona. Então por isso que a gente tem motivos para festejar dessas duas retomadas de movimento direto, mas não é tudo 100% a partir de hoje, tá? Só para deixar claro que o pessoal às vezes cria expectativas mágicas, né? Mas a astrologia tem muito de física, de astrofísica. Então ela tem um reflexo mensurável no movimento físico de todos os planetas. Isso é muito importante de se considerar, pelo menos no trabalho que eu desenvolvo aqui com vocês, tá? Para que vocês tenham uma visão bastante racional, lógica, ponderada e coerente dos conhecimentos astrológicos. Então isso é importante, são os 2 assuntos principais da semana, que são as manchetes da semana, né? Do nosso semanário, porque Mercúrio e Júpiter diretos, nos próximos dias ou semanas, nós vamos precisar muito dessa energia direta para recuperar, né, o sentido profundo das experiências que, de certa forma, se perdeu nas semanas anteriores ou nos meses anteriores com as retrogradações, porque além destes 2, nós tivemos também 2 retrogradações importantes com Saturno e Plutão. E na semana retrasada, Plutão retomou o seu movimento direto depois de meses, desde abril, né? Então nós tivemos maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses, meio ano de retrogradação o Plutão. Então isso foi algo realmente bastante percebido, né? Foram temáticas plutonianas que se mostraram muito tensas durante essa retrogradação. O mesmo Saturno, que também está há alguns meses, que retomou o movimento direto na semana passada. E agora esta semana, semana do 4, Plutão, semana do 11, Saturno, e semana do 18 de outubro, Mercúrio com Júpiter. Então temos motivo de sobra para festejar. A gente vai ter agora os próximos meses com as energias fluindo, né, para bem e para mal, em todos esses aspectos que os planetas representam da personalidade humana. Então, feita essa manchete do nosso semanário, vamos só concluir essas manchetes lembrando que essas 2 retomadas de movimento direto ocorrem a partir de hoje, dia 18, segunda-feira. Mercúrio torna de novo fluidas as comunicações, conversas, negócios, acordos, contratos, destrava tudo que for ligado ao aspecto mental, intelectual, de entendimento, e enfim. E Júpiter, tudo que tem a ver com justiça, prosperidade, abundância e tudo que tem a ver com as questões de sorte, em que a gente precisa um empurrãozinho de boa sorte. Tudo isso começa a fluir e correr melhor a partir dos próximos dias. Lembrem, ele ainda está dando a sua guinada, Júpiter, mais 1 ou 2 dias até a gente poder sentir efetivamente. Além desses 2 movimentos principais então da semana, a gente tem de hoje até o dia 20, ou seja, segunda, terça e quarta, nós temos o mesmo Júpiter benéfico, o grande benéfico, fazendo um aspecto muito favorável com Marte, que é o aspecto de trígono. Marte, que está em Libra, faz um trígono com Júpiter, que está em Aquário. E esse trígono de ar é um reforço muito importante da nossa força,
da nossa capacidade de ação. E esses vão ser dias muito bons para a gente reavivar a nossa força de ação, a nossa confiança em que a gente é capaz de conseguir as coisas, o nosso aproveitamento do tempo, o nosso aproveitamento das nossas energias e recursos e também a nossa capacidade de focar e se concentrar naquilo que a gente precisa e quer. Então, os nossos objetivos, metas, desejos e aspirações ganham uma força adicional muito importante para que a gente consiga realizá-las e para que a gente consiga se concentrar com força no que a gente precisa se concentrar. Então, isso são os benefícios desse trígono maravilhoso entre Marte e Júpiter, né, que é força máxima, força renovada e reforçada. Força reforçada é bom, né? Nesses dias de segunda, terça e quarta dessa semana até o dia 20. No dia 20, o mesmo Marte deixa de andar de mãos dadas com Júpiter e passa a andar atravessado numa quadratura com Plutão, né? Então aí a gente vai ter a segunda metade da semana, então de quarta, né, em diante, ali por quinta, sexta e sábado até o final, até domingo, a gente vai ter uma quadratura com Plutão. É um pouco mais lento essa aí porque o Plutão é mais lento, né? Os envolvidos, né? Depende disso também. Marte é o deus da guerra, Plutão é o deus da morte. É bom quando eles andam de boa, é ruim quando eles estão em quadratura. Isso outorga ao período uma impulsividade perigosa, uma tendência às nossas atitudes saírem pela culatra, saírem contra nós tropeçarmos nos nossos próprios detalhes, a gente agir sem pensar. E aquilo que a gente tem de inconsciente, subconsciente, aquilo que a gente tem de meio escondido, meio que a gente não queria que soubessem, tende a aflorar e tende a vir à tona nos piores momentos. Então, é um período meio complicadinho para a gente perder o controle. E recomenda-se, nesses dias, muita calma, muita reflexão e muito autocontrole, para a gente poder aproveitar, buscar as boas vibrações de cada um desses planetas, né? Marte está em Libra e Plutão está em Capricórnio. Essa quadratura ativa a energia cardinal, a energia da iniciativa. Então a iniciativa tende a se apresentar de maneira desastrada. Por essa razão, a melhor coisa que a gente tem a fazer nesses dias é pensar antes de agir, calcular as palavras e atos e tomar cuidado com as compras impulsivas, com as ações impulsivas, com as palavras irrefletidas e lembrar que nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E nesses dias a gente pode ter problemas com isso, né? Ter problemas de... depois a gente não vai querer se responsabilizar, né? Por outro lado, como eu sempre tento puxar o ponto positivo, né, de cada aspecto, essa mesma quadratura pode nos ajudar a, se a gente quiser e conseguir, canalizar essa força de confronto de Marte e Plutão para enfrentar aquilo que precisa ser mudado. Lembrem que Plutão nos fala da regeneração, nos fala das transformações profundas, como eu sempre falo aqui. Plutão é o deus da morte, mas a morte na astrologia representa as transformações profundas da vida. E isso significa que muitas vezes a gente não transforma, não muda as coisas que precisa por medo. E Marte é coragem. Então, nessa quadratura, embora doloroso, embora incômodo, embora desconfortável, às vezes a gente pode ser espremido para encarar as coisas que não está querendo encarar. E aí mudar aquilo que precisa. Então, mudar nessa vibe plutoniana de regeneração. Então, fiquem ligados que essa mesma quadratura tão ruim pode não ser ruim. Pode ser, na verdade, muito boa se a gente utilizar essa força de Marte para puxar nossa coragem e a luta, né? E defender causas nobres, defender aquilo que a gente precisa defender
da nossa vida. Então, Marte, quadratura com Plutão, até o dia 24, até domingo. Eu falei de 20 a 24. Bom, no mesmo dia 20, a gente tem uma lua cheia que se desenha como oposição entre a lua em Áries e o Sol em Libra. Esse eixo Libra-Áries nos fala da relação eu e os outros. Nós estamos na temporada libriana, como todos os astrólogos aí do YouTube falam, né? E eu acho legal, vou falar também. Então, a temporada libriana é o momento de nós pensarmos nos outros, da gente refletir sobre o papel que a gente está jogando no nosso meio. Como estão as nossas relações, as nossas parcerias, como estão as nossos vínculos amorosos, como estão os nossos relacionamentos no geral. E essa temporada libriana, que é pra gente pensar nisso, ela tá acabando, ela vai terminar agora no dia 23, o Sol vai pular para outro signo. Então a gente tem uma última chance nessa lua cheia de, com as emoções afloradas, né, dar os últimos passos, fazer os últimos movimentos, dar as últimas cartadas da temporada libriana para fazer valer a justiça em cada relacionamento nosso. Nesse período, aproveitem para completar aquilo que faltou, já que agora não tem mais retrogradações, já que agora a lua cheia está tornando tudo mais claro na noite das nossas emoções. Aproveitem esse momento para completar aquilo que porventura tenha faltado. Digam para as pessoas que amam o que faltou dizer. Tomem as atitudes com as pessoas com quem vocês têm compromissos do que faltou fazer, mas procurem manter os relacionamentos de vocês dentro do maior senso de justiça possível. E justiça é um dos grandes valores librianos, e essa lua cheia em Áries, ela nos dá força para corrigir, retificar e completar aquilo que porventura tenha faltado em cada um dos nossos relacionamentos humanos. Isso é a tônica da temporada libriana, e essa é a força que a lua em Áries nos outorga, lua cheia. E é claro que lua cheia também nos puxa paixões, nos puxa aquele vigor amoroso, aquela iniciativa, força de mostrar o que a gente sente, de se declarar. É aquela coisa, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Não deixe para amanhã o que vocês podem se declarar hoje, se demonstrar apaixonados, dizer que ama, dizer o que sente e dar o passo, né? Ousar na direção do amor. Isso é lua em Áries, Sol em Libra. Temáticas librianas com a força ariana. Aproveitem essa lua cheia para viver plenamente o amor, viver o amor com intensidade, e o mesmo vale para viver as amizades, todas as relações humanas com quem vocês têm vínculos importantes. Para encerrar, se preparem, porque no dia 23, no sábado, nós temos o ingresso do Sol em Escorpião. A temporada vira de chave, sai do pacato e amoroso Libra para mergulhar no misterioso, profundo e tenso Escorpião. É a temporada de renascimento, será a temporada a partir do sábado de renascimento, a temporada de regeneração, de tratar as feridas e sair mais forte de todas as dores. Essa é a tônica escorpiana que nos aguarda a partir de sábado. Cuidado com as sombras escorpianas, que são as sombras da destruição, mas lembrem que toda destruição pode nos outorgar renovação e novas forças e novas habilidades. Isso trataremos na semana que vem, que será a primeira semana da temporada escorpiana. E agradeço os que nos acompanharam até aqui, continuem nos acompanhando. Essa semana não tem mais nada retrógrado. A nossa próxima live será impreterivelmente na quinta. E aguardo vocês, agradeço a presença de todos, um grande abraço e até breve. Foi um privilégio ter estado com vocês. Tchau!